E se toda a magia dos contos de fadas estivesse, sabe, morrendo? Morrendo no nosso mundo moderno, cínico? Pois é exatamente essa a premissa na qual a gente vai mergulhar fundo hoje em Changeling, o Sonhar. Então, a grande pergunta que esse jogo joga no ar é essa: o que acontece, afinal, quando os contos de fadas são obrigados a dar um jeito de sobreviver no mundo real? Nessa nossa realidade que é bem dura e bem cética, né? Para começar, o cenário aqui é chamado de gótico punk, mas olha, não é só uma questão de visual, de estética, é mais uma atmosfera, sabe? É sobre a beleza, aquela coisa dos contos de fadas, da imaginação, lutando com unhas e dentes para existir num mundo de concreto, de cinismo e de uma escuridão que parece que só aumenta. No fundo, o jogo é todo sobre um equilíbrio. Um equilíbrio bem delicado e que muitas vezes dói. É aquela batalha de sempre, né? Entre a imaginação, que faz a gente ver um dragão lá no céu, e a praticidade, que bate no ombro e fala: não, isso aí é só um avião. E essa imaginação toda tem um inimigo principal. Um inimigo com nome e sobrenome: banalidade. Pensa nela como uma força esmagadora. É o cinismo, é a lógica fria, é a descrença que vai aos poucos apagando a magia do mundo. E para os Fey, que são as criaturas dos sonhos, a banalidade não é só uma ideia, uma filosofia. Não, é uma arma. Uma arma que pode literalmente apagar eles da existência. Ok, então, quem é que luta contra essa maré de cinismo? Quem são os heróis dessa história? Bom, no centro de tudo isso estão personagens que vivem com um pé em cada mundo. E aqui é importante, esquece aquela ideia do folclore sobre changelings. Aqui no jogo, um changeling é uma alma de fada que nasce dentro de um corpo humano. E não, isso não é um sequestro nem nada disso. É um ato de puro desespero. É um mecanismo de sobrevivência para se proteger da tal da banalidade que está consumindo o mundo. E esse momento do despertar, ele tem um nome lindo: a crisálida. É um ponto de virada total na vida de alguém. Geralmente acontece na infância, na adolescência. É quando aquela alma de fada que estava adormecida, de repente, acorda. E aí, num piscar de olhos, o mundo não é mais o mesmo. Isso leva a gente para uma das ideias mais fascinantes do jogo. Os changelings vivem uma vida dupla. Pensa só. Para todo mundo, eles estão aqui andando no nosso mundo normal, mundano. Só que, ao mesmo tempo, eles conseguem ver uma outra camada da realidade. É o chamado mundo quimérico. Um lugar onde a imaginação tem peso, sabe? Onde os sonhos são reais, palpáveis. E é exatamente essa existência dupla que vira o campo de batalha para o conflito principal do jogo. É uma guerra, mas uma guerra silenciosa. Não é travada com armas, mas por aquilo que é mais precioso de tudo: os sonhos da humanidade. E essa coisa pela qual eles lutam se chama glamour. Imagina o glamour como se fosse a energia pura que nasce dos sonhos, da criatividade das pessoas. Para os Fey, o glamour bom, é tudo. É o combustível para a magia deles, é o ar que eles respiram, é a matéria da qual eles são feitos. Sem glamour, eles não ficam só fracos. Eles simplesmente deixam de existir. E aqui o conflito fica bem claro, né? De um lado você tem o glamour, sonhos, criatividade, arte, magia. Do outro lado, a banalidade, descrença, o dia a dia cinza, o cinismo, a lógica fria. Essa é a guerra. Uma guerra que acontece tanto dentro da alma de cada changeling quanto aí, nas ruas do nosso mundo. E essa luta toda vai mudando ao longo da vida de um changeling. É quase uma tragédia em 3 atos. Quando são crianças, os infantes, eles são pura maravilha, puro glamour. Depois, na adolescência, como os selvagens, eles tentam equilibrar aquela paixão toda com a banalidade, que começa a aparecer com força. E por fim, como ranzinzas, já mais velhos, a batalha é diária. É lutar contra o cinismo só para não esquecer da magia que um dia eles conheceram. Mas olha, eles não estão sozinhos nessa luta, não. Escondida bem nas sombras do nosso mundo, existe toda uma sociedade Fey, com suas próprias regras, facções e leis. Essa sociedade é dividida basicamente em duas grandes facções: a corte Cili e a corte Ancili. Os Cili são os idealistas, sabe? Os cavaleiros de armadura brilhante que sonham em trazer de volta um passado glorioso. Já os Ancili, eles são os rebeldes, os pragmáticos, os punks que olham e dizem: o passado já era. Para eles, sobreviver significa abraçar a mudança e a liberdade, custe o que custar.
O Código Cili é todo baseado em ideais nobres. Pensa assim: morte antes da desonra. O amor conquista tudo, sem exceção. A beleza é a própria vida. E uma dívida jamais deve ser esquecida. São esses os pilares que sustentam eles. E o código Ancili? Bom, ele pega tudo isso e vira de ponta cabeça. Para eles, a mudança é boa, é a única coisa que importa. O glamour não se pede, se pega. A honra é uma mentira, uma ilusão. E a paixão pessoal vem sempre antes de qualquer dever. É uma filosofia bem mais caótica, né? E muito mais individualista. Mas não é só a corte que define um changeling. A identidade mais profunda deles vem do Keith. Pensa no Keith como se fosse a espécie de fada. Ele mostra de que tipo de sonho aquela alma nasceu. Pode ser um sonho de nobreza, um pesadelo de terror ou só uma faísca de criatividade. E a variedade aqui é gigantesca. Por exemplo, tem os Seed, que são a nobreza, nascidos dos sonhos de liderança. Tem os Headcaps, que são literalmente monstros, nascidos da fome e do desespero. Tem os Knockers, os inventores geniais, nascidos da criatividade tecnológica. E os Trolls, guerreiros enormes, que são a personificação da honra. Cada um deles é um jeito completamente diferente de jogar e de ver o mundo. Ok, mas como é que a situação ficou tão desesperadora assim? Para a gente entender a luta de hoje, a gente precisa dar uma olhadinha rápida em alguns eventos gigantescos do passado. A história deles tem alguns marcos bem importantes. Primeiro, teve a fragmentação, lá na época da Peste Negra. Foi quando a banalidade ficou tão poderosa que, basicamente, arrancou o mundo dos sonhos da nossa realidade. Depois disso, veio o Interregno, uma era bem longa em que os Fai-plebeus tiveram que sobreviver escondidos entre os humanos. Até que aconteceu algo que ninguém esperava, o ressurgimento. A chegada do homem à Lua, um sonho coletivo da humanidade, abriu uma fresta, um caminho de volta, e a nobreza antiga conseguiu retornar. E claro, esse retorno levou direto para a Guerra da Concordância, uma luta bem feia entre os nobres que voltaram e os plebeus que nunca tinham ido embora. E no fim de tudo, o jogo deixa uma pergunta no ar, uma pergunta que sai do tabuleiro e entra direto na nossa vida. No mundo que vive dizendo pra gente ser conformado, ser prático, por quais sonhos, afinal de contas, ainda vale a pena lutar?